Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos ao vivo, direto de São Paulo, com a inauguração do nosso novo espaço do estúdio da Bucocast, aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo. E para essa noite de inauguração do nosso estúdio, eu fiz questão de convidar um amigo meu que acompanha a Bucocast desde o início da nossa trajetória, e eu havia feito esse convite para ele lá atrás, quando eu disse, olha, nós vamos estar em São Paulo em breve e você vai ser o meu primeiro convidado. Eu estou falando do meu amigo, professor Dr. Antônio Augusto Campanha. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muitíssimo obrigado pela sua visita, você que é um amigo, né, a sua família que nos abraçou, não só como cliente, mas como amigo, né? Hoje eu posso considerar você como um amigo e para mim é uma honra imensa poder recebê-lo aqui no nosso estúdio. Sempre um prazer poder falar contigo. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Ismael. Boa noite, amigos, aí quem está nos acompanhando. Ismael, a honra é minha de poder fazer parte da tua história, do teu crescimento. Como você disse, você está inaugurando um novo espaço aqui em São Paulo. Nós que somos meio forasteiros aí, né? Somos do interior. Então, você está dando um imenso passo na sua carreira, que está sendo brilhante. Você vem conquistando um espaço maravilhoso. Você não tem noção da importância que você da importância que você está trazendo para a cirurgia bucomaxilofacial. Você está dando espaço para a gente, está fortalecendo aí a nossa área da cirurgia. E, meu amigo, é um prazer estar aqui. Toda vez que você me convidar, prontamente irei atendê-lo. E também já fazemos parte disso, né? Você também o considero como um grande amigo, te respeito muito, admiro aí a sua pessoa, a sua trajetória, toda a sua carreira. A gente Obrigado, meu amigo. acompanhou aí os desafios que a vida te Sim, impõe sim. e você, com maestria, você vai driblando todos e vencendo. Então, muito feliz, né? É sempre um prazer estar perto de você e falar contigo. Professor, eu que agradeço. Para a gente é uma honra mesmo poder começar esse projeto aqui em São Paulo com a sua presença e a todos os cirurgiões bucomaxilo que nos acompanha, né, desse Brasil e tem acompanhado o nosso trabalho, o nosso projeto. O nosso agradecimento, obviamente, a vocês, né, é que nós preparamos esse espaço para poder trazer outros colegas, né, daqui da região e que vêm de fora também para poder compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e, obviamente, produzir conteúdo de qualidade para os nossos alunos residentes de graduação que nos acompanham pelo canal da Bucocast. Eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador, que eu posso chamá-los como amigo também, que é o Paulo e o César Caritá, lá da Traumec, que também, desde o nosso início, vem acompanhando o nosso projeto, o nosso trabalho, e eu quero deixar aqui o QR Code, o site da Traumec. Você que é bucomaxilo e ainda não conhece o material da Traumec, aponte o QR Code aí para a tela que nós estamos colocando aqui agora. Tem aí o QR Code? Está colocando o QR Code aí? Aponte o seu celular para o QR Code e saiba mais sobre a Traumec, soluções inovadoras para a vida. Obrigado, meus amigos. Professor, para a gente falar sobre a sua trajetória, obviamente você já teve algumas vezes com a gente na Bucocast, mas falando de cursos, eventos, falando sobre tratamentos. Eu lembro que no primeiro episódio nós falamos um pouquinho da sua história. Eu queria que você falasse da sua formação, né? Quando você começou a sua trajetória na Bucomaxilo, a sua graduação, você que é do interior, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí pra gente hoje. Então, Ismael, minha carreira, né, começou, eu sou um menino lá do interior, lá de Palestina, uma cidade maravilhosa, perto aí de São José do Rio Preto, cidade muito pequena. Venho também de uma família humilde como a sua. E graças a Deus, assim, o melhor nós recebemos aí dos nossos pais foi uma educação maravilhosa, né? Aquela educação raiz. E eu tive a oportunidade aí de ir para São José do Rio Preto, fazer o segundo o terceiro colegial lá, e aí consegui ingressar na faculdade. Eu fiz faculdade em Araçatuba, Ismael, na Unesp.
Aí foi o ano de 84 a 88, da 31ª turma. Saindo aí de Araçatuba, tive a oportunidade de ir para Campinas. Então, foi uma sucessão de coisas boas. Sempre tive anjos da guarda no meu caminho, que mostraram o caminho. E estando em Campinas, comecei a trabalhar lá na prefeitura, aquele começo com clínica popular, aquela briga que você conhece aí, né? E aí eu consegui entrar na prefeitura. Na época eu fui o primeiro candidato, né? Eu fui, fui o primeiro colocado do concurso da prefeitura lá. Então era bem CDF. Naquela época a gente estudava bastante, Não né? tinha nem internet Não como tinha, tem hoje, não, era nada. livros e, né, coisas que hoje a gente não vê. Mas estando na prefeitura em Campinas, um belo dia eu estava no centro de saúde e recebi um folder lá, né? Curso de residência no Hospital Mário Gatti. Isso foi no ano, né, de 92, rapaz. E aí fui até o Mário Gatti, né? Fui conhecer o pessoal lá e comecei a ver a cirurgia com bons olhos. A residência nessa época, A residência tinha um formato diferente, ela não era diferente. integral como ela é hoje, né? Ela começava assim o primeiro ano 2 dias na semana, o segundo ano 3 dias e o quarto ano 4 dias, né? Então era gradativo. Naquela época a gente não tinha o reconhecimento do conselho ainda. Mas eu comecei a residência e quando eu vi lá os preceptores, lá meus professores, eu olhei, né, você via o pessoal operando, e sabe quando você olha e fala, poxa, isso aqui eu acho que é o caminho, isso aqui eu consigo desenrolar. E foi assim, eu fiz a residência, terminando a residência, teve o concurso lá para ingressar na cirurgia bucomaxilo do Hospital Mário Gatti, e a partir de 96, de residente, eu passei a ser preceptor. Então, de 96 para cá, começou toda essa trajetória. E hoje, tanto tempo depois, né, 20 e tantos anos depois, Quase 30 anos. quase 30 anos, eu estou assumindo, né, assumi aí há 1 ano e meio, 2 anos, o cargo aí de referência técnica, que é o coordenador do serviço. Então, uma carreira muito bonita e, né, posso dizer que eu sou um eterno residente, a gente está sempre aprendendo com essa galera nova Buscou aí. a medicina antes ou não, professor? Então, eu tive, né, não comentei aqui, mas antes de começar a odontologia, né, eu passei no vestibular de medicina. E aí eu fiz 4 meses de medicina em São José do Rio Preto. Caracas. E aí depois acabei decidindo, indo para Odontologia. odontologia, que era da Unesp, né? Tinha alguns atrativos. Na Até época, hoje é assim, né? até hoje. Onde... O mais comum é você migrar da odontologia para Pra medicina. medicina, que tem muito hoje. Sair da medicina para odontologia. Eu não vi ainda. Não, então, eu fiz essa proeza. Mas hoje, né, eu sempre tive. O pessoal tinha medo, minha mãe, meu pai, de se arrepender depois disso, né? Então, graças a Deus, não me arrependo nem um pouquinho de ter tomado essa decisão. Eu acho que se eu tivesse oportunidade novamente, faria do mesmo jeito, né? Porque hoje eu estou muito feliz, muito realizado com a odontologia e com a bucomaxilo, né? Inclusive, tivemos essa semana, dia do dentista, Sim, sim. foi Dia 25 maravilhoso. de outubro. Então, basicamente foi isso aí, né? Essa A trajetória. cirurgia, quem que... Porque hoje a bucomaxilo dizem que é um capítulo à parte da odontologia, né? A bucomaxilo, ela tem as suas... Peculiaridades, né? Isso. E quem que te inspirou? Quem que te trouxe, abriu o seu olho para encarar a bucomaxilo, que é uma caminhada longa, né, pô? Na verdade, quando eu comecei a residência, eu não tinha muita noção do que era a cirurgia, porque, como você disse, a cirurgia é um capítulo à parte dentro da odontologia. Se nós pegarmos hoje para fazer uma comparação, a residência em bucomaxilo hoje, ela tem 7.000 horas aí
é muito mais até do que um curso de odontologia. Porque se você pegar 3 anos aí, todo dia, o dia todo, plantões, finais de semana, ela tem uma carga horária muito grande. Então, quer dizer, até você conhecer esse meio, você não tem muita noção, referência do que é. Mas é uma carreira maravilhosa, maravilhosa. Você dentro da especialidade é, começou a entender a curva de busca de conhecimento depois que você sai da residência, né? Porque a residência, na verdade, Exatamente. você ainda fica, né, imaginando uma coisa e depois que você começa a se aprofundar que você vê que precisa. Exatamente. E assim, isso que você falou, a gente tem a necessidade de buscar, de aprender, porque os desafios dentro da cirurgia são grandes. E, né, tivemos um episódio, até você estava presente lá em Belém. Eu reencontrei o professor que foi a minha grande inspiração, professor Joel de Franck, lá da Bélgica. Foi um acaso do destino a gente estarmos juntos lá depois desse tempo todo, quase 30 anos depois, reencontrá-lo. Então, assim, ele me inspirou mesmo, porque naquela. Hoje também, acho que é menos, mas naquela época existia uma diferença muito grande da cirurgia nossa aqui com a praticada lá fora. Então, hoje, com a formação que nós temos aqui, a globalização diminuiu essa diferença. Mas na época era um mundo à parte, né? Eu tive a oportunidade de ficar um período lá fazendo um fellow com ele. Foi assim, abriu a cabeça. Aquela cirurgia que você ficava se matando aí 6 horas, ele estava fazendo, já fazia aí em 2 horas. Então, foi um capítulo à parte Deu e um foi salto muito grande na um carreira. salto muito grande. Inclusive o modelo que eles tinham de clínica, tudo, eu acabei trazendo isso para nós aqui, para mim, para minha clínica, para minha vida pessoal. Então, eu assim, tenho um agradecimento profundo aí, uma eterna gratidão com esse professor De Frank e toda a equipe dele lá. Ô, professor, lá no Marugate, quando você começou há quase 30 anos atrás, obviamente muita coisa mudou dentro da cirurgia, né? Desde Mudou, mudou. instrumental, né? Principalmente questão de tecnologia. Tecnologia. Qual que era a realidade da bucomaxilo falando de 30 E anos atrás para você fazer uma, seja de trauma, uma cirurgia ortognática? Eu queria que você falasse um pouquinho da realidade do que era para a gente chegar no que é hoje. felizmente, Ismael, felizmente mudou muito e muito para melhor. Tanto em técnica cirúrgica, instrumentos e acessórios. Para você ter uma ideia, naquela época, quando eu entrei, para você reduzir uma fratura de mandíbula, usava-se. Nós não tínhamos as placas, elas estavam começando, as placas, Você né, pegou a época do fio de do fio de aço, aço? ainda se usava fio. Então você fazia o furo, não era, usava-se uma furadeira, uma Black Decker lá, a bateria, e Caracas. era um negócio, era diferente. Amarrava a boca na sua época, não? Às vezes amarrava, porque o fio nem sempre dava tanta estabilidade quanto a placa. Como que era paciente de boca amarrada, professor? Como que vocês... Então, Era imagine, complicado, era cara. complicado, alimentação, né? O Canudinho. desconforto. E nem só o canudo, né? Colherzinha, porque aí você tinha que soltar o bloqueio para o paciente se alimentar, a limpeza. Então, era muito mais trabalhoso, né? Ainda hoje você pode reduzir uma fratura bloqueando, né? Que a gente chama imobilizando, mas não tem conforto, demora mais o tratamento. Mas naquela época se usava fio de aço, os motores eram. Piezo não existia nessa época. Não, o peso é um sonho, né? O peso está chegando agora. E aí mudou, né? Técnica cirúrgica, instrumentais mais adequados, que você consegue desenvolver a cirurgia com mais facilidade, com mais rapidez. Esses rotatórios cortam mais rápido. O piezo mesmo que você comentou, eu acho que o futuro é, assim, os cortantes, né? O piezo, ele Ele é uma realidade já hoje ou ainda você é faz uma muita cirurgia realidade, é uma com... realidade. Ele só não é
muito mais utilizado, porque assim, Custo. o custo e também assim, a cirurgia com piezo ela é mais demorada, ela requer mais tempo. Os motores, né, você não consegue operar tão rápido com o piezo quanto com um motor elétrico, com uma fresa, com uma serra, tá? Mas eu acredito que a tecnologia está vindo tão rápido que daqui a pouco a gente vai fazer praticamente tudo com o piezo. Hoje o piezo é algo que há 20, 30 anos atrás ninguém imaginava que Não. poderia estar utilizando hoje Eu como tive a usa dentro da cirurgia. oportunidade de estar na Itália, lá na fábrica da Mectron, lá eles têm uma estrutura maravilhosa. E assim, cada vez mais estão vindo motores mais rápidos, mais seguros, mais potentes. Então isso é uma questão de tempo só, viu, Ismael? Hoje, para você ter uma ideia, nós, né, do Mario Gatti, hoje nós conseguimos, né, nessa última licitação, colocar, né, o motor piezo na licitação. Então, é uma realidade lá. Nosso residente hoje está operando com motor piezo. Uma coisa que era um sonho na minha época, né? Hoje nós conseguimos trazer. Você fala hoje, dentro da bucomaxilo, se fala muito em cirurgia ortognática. Como que era na época a cirurgia ortognática lá no seu começo? Não tinha planejamento virtual, enfim, como que era? Porque o planejamento, ele é a base do sucesso da cirurgia, né? Exatamente. Uma coisa que a gente percebe muito, né? E os, os meus colegas aí que são preceptores de residência aí, o aluno residente, ele é muito ansioso. Eu também já fui. A gente entende o aluno, ele quer operar, ele quer fazer corte, quer fazer osteotomia. E eu também fui assim. Mas, quando a gente fala em cirurgia ortognática, a cirurgia propriamente dita, ela é uma etapa disso aí, né? Você comentou do planejamento, né? Começa do diagnóstico, planejamento. Esse planejamento que hoje é digital, que ele é virtual, ele era feito em papéis aí, né? De acetato, fazia desenho. Então, era um modelo bem raiz aí, plataforma de Ericsson. Então, hoje é até perigoso o aluno ir direto aí para o digital, para o virtual, porque ele precisa entender esses processos. E a cirurgia ortognática, além desse planejamento tudo, ele assim, é uma área, Ismael, que é multiprofissional. A gente tem que ter uma ortodontia legal, tem que ter suporte de outras áreas. Não é só operar. E quando a gente fala em Mário Gatti, a gente está falando em SUS, nem todo paciente tem acesso à ortodontia. E nós temos no nosso hospital uma coisa que é maravilhosa. Nós conseguimos profissionais de ortodontia lá Para fazer o preparo. para fazer o preparo. Então, o Mário Gatti hoje, por isso que ele é uma residência muito completa. Nós temos um serviço de ortodontia lá. Temos a doutora Luciana lá que está conosco. Ela faz o preparo de pacientes para ortodontia, para cirurgia ortognática. Nós temos aí mais ou menos, acho que uns 100 pacientes em tratamento. Quando você fala em ortodontia, professor, inclusive essa semana que eu atendi aquela paciente lá que nós conversamos sobre ela, ela fez uma pergunta sobre se ela ia precisar usar o aparelho, né, para fazer a cirurgia ortognática. Ou seja, ela já estava meio que pesquisando e já Isso. entendendo que entra a ortodontia. Eu queria perguntar para você sobre o benefício antecipado. A gente vê alguns colegas que fazem muito benefício antecipado. O que o senhor fala sobre o benefício antecipado? Quais são as vantagens, se no seu ponto de vista, se é que você enxerga vantagem, quais são os problemas que pode acontecer com o benefício antecipado? O benefício antecipado, né, para quem está nos ouvindo aí, é você antecipar o momento da cirurgia, tá? Dar o benefício da cirurgia antes de o paciente estar preparado aí com a ortodontia. Ele opera e dá sequência para a ortodontia. Ismael, um risco que tem que ser calculado. Existem muitas vantagens. Eu mesmo já tenho muitos casos, já fiz muitos casos de benefício antecipado.
Mas ele tem que ter uma indicação precisa. Um exemplo, você pega um jovem adolescente que está sofrendo bullying na escola, que ele não está contente, que ali o problema está sendo muito forte para ele, né, no sentido de socialização, escola. E aí, quando você opera esse paciente antes um pouco do período, você vai devolver para ele um problema, assim, vai tirar dele esse problema social que ele está De enfrentando. autoestima. Autoestima, vai, né, ele vai ter que fazer a coordenação dos arcos depois. Qual que é o problema, se é que tem problema disso? É você estar bem alinhado com o profissional da ortodontia. Porque não adianta a gente fazer a cirurgia e deixar o problema para o colega lá, né? Então, assim, ele tem que ser bem conversado com esse profissional. Se você tiver alinhado, você pode fazer benefício antecipado tranquilamente. O O que não. paciente da apneia do sono, por exemplo, que tem uma apneia Exatamente. grave. O problema da apneia, às vezes, ele tá, o que a gente chama de classe 1, ele não tem um defeito, um problema ósseo na mordida ali, né? Uma micrognatia importante. Ele tem, às vezes, uma birretrusão e ele está mordendo de forma correta, mas os dois posteriorizados. Se ele tiver uma oclusão, uma mordida estável, ele pode operar daquela forma, Até tá? porque esse paciente pode morrer se ele tiver um problema grave de apneia. Exatamente, de apneia, né? A apneia, a cirurgia ortognática, nós estamos tratando de apneia faz muito tempo. Assim, o cirurgião, a bucomaxilo, não valorizava muito essa qualidade, esse benefício da cirurgia que é respiratório. Mas, voltando a esse assunto aí, ele pode operar, né, da maneira que ele está, porque ele já tem uma coordenação favorável dos arcos. E dá sequência com a ortodontia para finalizar. A apneia é uma grande, assim, indicação, né, de você operar com benefício antecipado. Nesse caso, se o paciente tiver um problema grave. Grave, exatamente. Você, quando fala em benefício antecipado, o paciente, quando vem, ele procura esse benefício antes, quer abrir mão da ortodontia ou não? Ele se propõe a fazer o tratamento? Geralmente, assim, tem dois tipos de pacientes. Aqueles que nos procuram pela indicação do colega que é ortodontista. Então, esse paciente ele já vem, né, com essa noção. Ele quer operar, porque todo paciente ele quer operar ontem, né? Se ele tem que passar por cirurgia, ele quer antecipar esse problema e já resolver logo. Quando ele vem da indicação de um colega da ortodontia, ele já vem sabendo que vai ter que usar um período, aparelho. De alguma forma, esse colega já deu essa informação a ele. Então, ele já sabe. Aquele colega que tem um problema de, né, facial, que nos procura antes de procurar o colega da ortodontia, esse sim quer operar logo. Então, quando você fala em proposta de tratamento, que você coloca a ortodontia como uma necessidade de estar junto, para o paciente é um pouco frustrante, que ele já, não, mas não tem jeito de já resolver, eu quero resolver. Então, assim, ele é ansioso, ele quer resolver logo. Tá? Então, se tem indicação de benefício antecipado, a gente pode trabalhar isso aí. Professor, a gente falando sobre a cirurgia ortognática, você começou a fazer ortognática em 90 nos anos 2000? 90, a minha primeira ortognática foi no ano de 96. 96. Você já deve ter feito mais de 1000 ortognática ao longo ao longo da sua carreira. Passou de 1000. Já passou das 1000 já, né? Quem conhece o Dr. Augusto Campanha sabe que ele já operou muito ortognática. Como que tem sido os casos que você operou lá dos anos 90? Porque, né, se fala muito sobre a cirurgia ortognática, se ela é uma cirurgia que no futuro vai precisar
refazer, estabilidade, se o paciente, como que você tem acompanhado os seus pacientes lá do começo, Isso. professor? É, que é importante, né? Ismael, assim, nós estamos, eu tô com, né, um bastante material desses pacientes antigos, vamos dizer assim, né? Eu tive a felicidade e a oportunidade de encontrar a minha primeira paciente que eu Recente fiz. agora, acho que Recente, eu exatamente. postou, eu vi alguma A gente coisa. até editou isso aí. Então, poxa, uma paciente aí com eh, quase 30 anos aí, 31 anos de pós-operatório. É muito, né? Muito tempo, É pô. muito tempo. Muito tempo. E assim, felizmente está estável, ela está feliz, tá? Então, assim, eu estou encontrando alguns pacientes, né? Outra paciente com 27 anos apareceu no hospital e como a gente tem esse costume que eu recomendo para todos os colegas, que é fotografar, é documentar, eu, felizmente, dessas paciente de 27 anos, eu tinha, né, tenho as fotografias da cirurgia, que foram feitas com aquela máquina, né? Elas foram digitalizadas, não tinha foto digital, né? Mas eu ainda tenho até hoje. E ela também está muito bem. Então, avaliando a grande maioria dos casos, considerados aí com mais de 20 anos operados, eles apresentam uma oclusão estável. Alguns casos tiveram cruzamento de mordida, abre um pouco a mordida, o alinhamento não está mais o mesmo, né? Os dentes se desgastam, isso tem, né, todo Sim. envelhecimento. O que que eu percebi, Ismael, que é uma coisa que né, eu quero mostrar nesse material, né? Estou com essa aula que ela está pronta aí para apresentar num congresso. É o seguinte, o que determina se vai permanecer estável ou não é a condição final que está essa oclusão. O engrenamento dos dentes, o ajuste, o travamento oclusal. Porque não adianta você ter placas, parafusos segurando os maxilares, prendendo. A força muscular, língua, mastigação é muito mais forte. Então, o que, assim, eu acho que o que é determinante para o caso continuar estável é a estabilidade da mordida, da oclusão que você entrega com a cirurgia e a ortodontia. Então, a gente percebe, assim, pacientes jovens que não têm desgaste nos dentes, ele vai ter uma oclusão muito mais favorável no pós-cirúrgico. Pacientes já adultos que já tiveram desgastes, dentes, ou alguns dentes ausentes que não têm aquela estabilidade da mordida, esse paciente é mais fácil perder a oclusão no meio do caminho. Professor, eu nunca perguntei para nenhum cirurgião aqui, eu acho que você vai ser o primeiro, até porque a gente está no nosso primeiro episódio aqui em São Paulo, a Bucocast de Casa Nova, né? E para a gente é uma honra poder receber o professor Antônio Augusto Campanha aqui. Eu queria que você falasse é, quantas placas você utiliza, porque eu vejo às vezes em congresso, o pessoal falando, eu uso duas, eu uso a L, eu uso X, tem todo. Eu não sou da área, então assim. Da sua cirurgia ortognática, quantas placas você fazia uma maxila, mandíbula e mento? Você usa duas, você usa uma, porque tem. Agora tem a minimamente invasiva, Invasiva. que é menos tal. Eu queria que o senhor desse mais ou menos bem rápido aí o que, que você utiliza e que você não abre mão. Por exemplo, ó, eu não abro mão dessa placa para fazer isso, eu não abro mão quando eu fazer o aumento, eu gosto da Y, eu gosto da X, só para esses alunos que acompanham a gente aí, de repente saber como que o senhor trabalha. Ismael, todo cirurgião ele vai desenvolver um protocolo aí que Uma ele filosofia. confia, uma filosofia. E a gente tem que respeitar. Eu, Augusto, eu gosto de ter segurança nas minhas fixações. Então, assim, vamos pensar em maxila. Em maxila, eu gosto de usar duas placas menores em L, pilar canino, pilar zigomático. Para mim, duas plaquinhas, ela é suficiente essa fixação de 2.0.
plaquinha de 1,5, ela já é mais frágil, você pode ter problema. Eu gosto também de placas maleáveis, que você pode ter uma facilidade de adaptação e maleabilidade. Então, além delas serem maleáveis, não, porque a gente tem que pensar o seguinte: se você põe uma placa maior, aquelas placas que têm mais parafusos, Lindorf, prebente, elas são placas volumosas. Então, o paciente vai ficar com aquela placa, né? Você pega uma paciente que é magrinha, que tem pouco volume de músculo, que ela tem pouca gordura, ela vai ficar com aquela marca ali. Você toca e aquilo incomoda. Então, assim, quanto menos placa, menos volume, menos incômodo. Então, para maxila, 2 placas em L, perfeito. Se você faz uma cirurgia segmentada, uma placa de 1,5 aqui na segmentação, uma plaquinha reta, maravilha. Para a mandíbula, eu já gosto de usar 2 placas em L, tá? Maleáveis, menos volumosas também, de 2.0. Tá? Você pode fixar com parafuso. Eu não gosto muito, não é que eu não gosto, já usei, mas eu prefiro usar as placas. O parafuso pode dar torque no côndilo, você tem que usar trocar, tá? Ele é muito estável, mas eu prefiro aí a maleabilidade, né? Se você usar a placa, você pode dar mais tranquilidade para o seu côndilo na reposição da fixação, aí quando você coloca o côndilo na cavidade. O parafuso, você pode dar alteração transversal da distância. A placa deixa o côndilo mais passivo, os parafusos são curtos, são monocorticais, você agride menos chance de agredir o nervo mandibular. Então, 2 plaquinhas para mim é suficiente. E para mento, né? Ou fixa só com parafuso direto, ou uma placa em X. Também ela é suficiente. De preferência, placa de 1,5, 6 parafusos. Então, também não tem muito volume e não vai ficar isso depois incomodando o paciente. Então, para mim, esse protocolo É o que dá é o que certo. dá certo, tem dado certo, entendeu? Top. Mas eu respeito aqueles colegas que usam mais placas. E também, né, você comentou da minimamente invasivas, ao invés de 2 placas, eles preconizam uma placa, mas é uma placa mais reforçada, né? Você falou da Traumec, aí a Traumec é pioneira, né, já fazendo aí o Pô, merchan para a nosso Traumec, parceiro. ela é pioneira nas fixações aí para cirurgia minimamente invasiva, né? Que também dá certo, tem as indicações, e eu acredito que vá caminhando para isso mesmo. Professor, eu nunca perguntei para você por onde você começa as suas cirurgias ortognáticas. O paciente, quando ele é um paciente retrognato ou um prognata, tem mudança, alteração por onde começar? Você começa pela maxila ou pela mandíbula? Ou você sempre preconiza, não, eu só começo... A minha formação, Ismael, quando eu falei para você que eu fiquei na Bélgica lá com o professor De Franck, a filosofia do trabalho deles é começar a cirurgia pela mandíbula. Então, assim, hoje 99% das cirurgias que eu faço, eu inicio operando a mandíbula primeiro. Tá? Então, você desenvolve essa técnica, você se sente mais confortável com ela e tudo finaliza bem. O mais importante, começando pela mandíbula ou pela maxila, é o resultado final. Então, se você chega naquele resultado, né, tanto faz começar por um ou por outro. Existe, de fato, vantagens e desvantagens técnicas de você iniciar por mandíbula ou maxila. Eu fico muito mais confortável fazendo, né, a cirurgia iniciando pela mandíbula. E eu acredito que seja assim muito mais simples a técnica. Talvez para aquele colega que começa pela maxila, ele talvez não ache isso. Mas eu já fiz as 2 técnicas, eu considero e assim, ensino fazer iniciando pela mandíbula. Ela tem
as suas vantagens. Eu acredito que as vantagens são maiores do que as desvantagens. Finalizando sobre cirurgia ortognática, a gente vai falar um pouquinho sobre implantodontia, que eu sei que você é especialista, mestre, professor. A gente sempre fala em cirurgia ortognática, mas você tem um arsenal de tecnologia, eu sei lá na sua clínica, eu quero falar um pouquinho sobre implantes também. Cirurgia segmentada, em que momento que você segmenta, faz a segmentação na cirurgia ortognática, professor? E se a segmentação, ela tem os seus riscos, como alguns colegas dizem, que não faz por conta de infecção e tudo mais, como que você lida com isso na sua cirurgia? Ismael, você tocou num tema aí que é assim, eu vou tentar resumir, mas assim, o que que é a segmentação da maxila? É você dividir o arco em 3 ou 4, né? Separar esses fragmentos para você poder coordenar melhor o arco. Então você pode conseguir uma expansão do arco, corrigir assimetrias, e geralmente a grande, né, na verdade, é assim, existe um negócio chamado discrepância de Bolton, que é tamanhos diferentes de dente superior para inferior. Então é como se fosse aquele cobertor curto, você encaixa a maxila do lado direito, falta espaço para o esquerdo ali entre lateral e canino. Geralmente os laterais são dentes mais conoides, são os mais comuns de acontecer. Então, para você corrigir isso aí, você tem que dividir a maxila. Você separa ela geralmente entre os laterais e caninos, você expande, ganha espaço e coordena. Então, você coordena lado direito, lado esquerdo e região anterior. Então, assim, quando você faz isso, nessa discrepância de Bolton, geralmente em maxilas atróficas ou atrésicas, que elas são mais estreitas do que a mandíbula. Quando você tem uma condição da sua maxila estar estreita em relação à mandíbula e você não tem muito apinhamento dentário, o que que é? Você tem espaço para o ortodontista dissolver aqueles dentes que apinhamento ele está amontoado. Se você tem espaço para alinhar, tá? Sem a expansão cirúrgica, se você conseguir isso, você pode fazer a cirurgia da expansão com ortognática no mesmo momento. E aí fica aquela pergunta: a grande maioria dos colegas evita fazer a segmentação, porque ela tecnicamente ela é mais difícil, você pode ter prejuízo nos dentes, você pode ter problema gengival, perder o septo e perder gengiva, você pode ter lesão de raiz, ter que fazer tratamento de canal, você pode ter comunicação buco-nasal. Ela é cheia de detalhes. Ou seja, não tem as manhas, não entra na... como diz o ditado. Exatamente, tá? Então, assim, ela envolve esses riscos, mas também você pode oferecer para o paciente, numa única etapa cirúrgica, corrigir os dois problemas, tá? Porque senão o paciente tem que fazer uma cirurgia primeiro, uma expansão de maxila cirúrgica, o pessoal chama de ERMAC, expansão rápida de maxila assistida cirurgicamente. Fazer a primeira cirurgia no início do tratamento, o paciente ficar com diastema, os dentes abertos por um período, e depois de 8 meses, 1 ano, que o ortodontista já fechou esse espaço, já alinhou, aí você vai para a ortognática. Então, todo paciente que eu pergunto e que eu trabalho, você quer fazer 2 cirurgias ou as duas em uma etapa? Que é no caso, ele, pô, íris, como chama aqueles Isso, aqueles Iraques, isso, usar esse aparelho que na primeira cirurgia. pô, aquilo lá fica no céu da boca, tal, você vai... Exatamente. Tem os aparelhos ortodônticos e também tem os expansores, né? MARP, MARP, tem o MARP e tem também, você pode usar isso com ancoragem óssea, que são aparelhinhos que não prendem nos dentes, que você pode prender só no osso palatino e expandir, né? Que são os distratores ósseos, que também é uma possibilidade, tá? Mas, fazendo essa comparação, Ismael, a grande maioria dos pacientes quer uma etapa cirúrgica só.
Então, hoje eu segmento muito maxila justamente para poder dar esse benefício para o paciente, de resolver os dois problemas no mesmo tempo, tá? Então, é uma grande vantagem. Mas também você tem que considerar os riscos desse procedimento. Tá? E a limitação também, porque se você tem que expandir mais de 5 milímetros transversal, você já tem que pensar também em uma expansão cirúrgica em 2 tempos, né? Tem que ter o bom senso aí, né? O cirurgião tem que... Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, estamos ao vivo no novo estúdio da Bucocast em São Paulo. Então você que é bucomaxilo, que nos acompanha, aluno de graduação, de repente está vendo um ambiente diferente. A gente está em São Paulo com a inauguração do nosso estúdio aqui e o professor Antônio Augusto Campanha está com a gente aqui falando um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho sobre cirurgia ortognática. E nós vamos falar agora com ele sobre implantes. Mas antes de a gente começar a falar sobre o implante, eu queria dizer que os próximos episódios a gente já tem o professor Fábio Sato, que virá aqui gravar com a gente ainda essa semana, e o professor Flávio Ferraz também, mas tem uma agenda extensa aí nesses próximos poder compartilhar um pouco da experiência desses nossos amigos. E, Ismael, você hoje, você tem um conhecimento de cirurgia que Cara, a gente é tá... invejável. Estamos caminhando, Se o professor. rapaz tiver aqui, você aperta o caboclo, Ô, rapaz. professor, nós estamos caminhando. Professor, eu queria falar sobre implantodontia, cara, em que a implantodontia veio antes ou depois da cirurgia ortognática? O que você aprendeu a fazer antes? Na verdade, os dois caminharam juntos, Juntos, que é normal isso, que né? é Você vai normal, fazendo porque especialização. assim, em 96, 97 que eu terminei a cirurgia, a residência e fui verdadeiramente aí assumindo como preceptor no hospital, nós começamos a fazer os implantes também. Na época aí estava o Francisco, o Éder, nós trabalhamos muito tempo juntos, tivemos uma clínica juntos que era a CCIC, Centro de Cirurgia e Implantodontia de Campinas. E nós viemos aqui para Triai, fizemos o curso e começamos a ministrar cursos em Campinas, na região de implante. Então, caminhou junto a cirurgia ortognática e os implantes. E os implantes também, assim como na cirurgia, Ismael, tiveram uma evolução fantástica nesses Se ele 20 já e fez poucos mais, anos. se ele já fez mais de 1.000 ortognática na carreira dele, que isso é certeza, implante mais de 10.000, isso você pode... Professor, implante você faz, assim, é quase que diário isso, você já vem, Sim, sim, é uma é uma rotina. rotina, É, né? e assim, rotina do cirurgião, Ismael, e assim, nós temos cursos lá, eu tenho um curso de especialização que funciona em Minas, ali Já na tá há algum BO. tempo lá já, né? Nós estamos comecei a semana retrasada, a 11ª turma. Então, muito gostoso isso. 11 anos. Mas são mais de 12 anos, porque são 2 anos cada, né? Sim, Então, assim, a gente tem formado muita muita gente gente. aí dentro da implantodontia. E a formação, ela tem que ser com qualidade. A gente tem que, quando você vai, né, ensinar alguma coisa na área de saúde, você tem que ter muita responsabilidade, que você vai multiplicar aquilo que você ensinou. Então, você tem que multiplicar coisas boas. E não pode, né? A gente tem que ter essa preocupação aí que o aluno ele é terrível, né? Ele qualquer coisa ele já às vezes quer o caminho mais fácil e não pode, né? A gente lida com saúde, com ser humano, tem que Professor, ter falando muita. sobre implantes dentários, é, quando você começou, como era, cara, a implantodontia? Porque a gente sabe que tudo vem passando por evolução, E, tecnologia. Hoje no implante se tem cirurgia guiada. Me fala um pouquinho de como que era a realidade dos implantes na sua época, cara. então, nessa época aí, assim como no ortognático, o planejamento era bem assim empírico, né? Você não tinha tanta informação a respeito do implante, do osso, qualidade do osso, até para o diagnóstico, né? A gente fazia planejamento com radiografias.
Hoje é tomografia, é visão 3D, cirurgias guiadas. A gente hoje faz muito aquela cirurgia que a gente chama de flapless, cirurgia sem corte, que você, através da tomografia, você já planeja incisões menores ou nem incisões, só faz a perfuração. Então, isso mudou muito. Então, em 96, 97, o negócio era mais braçal. Então, as cirurgias você tinha que enxergar melhor, mais descolamentos. Os implantes eram os implantes, assim, um desenho diferente. O preparo da cavidade para o implante era Já você diferente. fazia protocolo total na sua Já época? fazia. Naquela época já se Já fazia? fazia. Começou nessa época, em 96, 97. Zigomático também ou não? Zigomático também. Zigomático um pouquinho mais depois, mas primeiro os implantes, os protocolos. E foi até uma curiosidade, falando em protocolo, né? O primeiro protocolo que eu fiz, rapaz, foi exatamente na minha mãe. Mas mãe é mãe, né? Vamos É ver se vai dar interessante essa certo. história. Bastante gente tem essa história de o primeiro protocolo da mãe, da Da mãe. avó. Exatamente. Naquela época tinha um pouco de tabu. E quando a gente fala em protocolo, você coloca os implantes e já coloca os dentes em seguida, rápido, né? Eu, quando fiz a faculdade lá de 85, 88, o implante não tinha essa, né? Não existia o implante. O implante era, a gente via com cuidado. E jamais imaginávamos naquela época que hoje você opera de manhã, no outro dia o paciente está com dente. Poxa, isso é um sonho. Então, quando a gente começou a fazer isso era uma coisa que não se acreditava. Então, quando você ia falar num congresso alguma coisa o pessoal duvidava mesmo. Poxa, mas... tem até uma passagem legal que eu estava apresentando aí numa aula no congresso, não lembro, e um aluno levantou, poxa, né, ficou legal tudo, mas não é loucura? Pô, falei, não, isso dá certo, né, e tal. Ele falou, mas você faria isso na sua mãe? Falei, rapaz, essa senhora é minha mãe, pô. Foi até, né, quebrou, Engraçado, engraçado. foi engraçado. Mas mudou muito, Ismael, mudou para melhor. Então, hoje, a implantodontia está num estágio tão maravilhoso que, assim, hoje na graduação já se ensina. Então, todo cirurgião dentista clínico, ele vai ter condição, vai ter formação, vai ter capacidade para fazer implantes, né, os mais simples, é claro, mas ele já vai com essa formação. E a implantodontia, Ismael, mudou tanto a odontologia, que não se fala mais em repor um dente perdido, não tem outra maneira melhor do que o implante. Então, todo profissional que trabalhar aí com reabilitação, prótese, ele tem que trabalhar com implante. Eu lembrei que o professor Reginaldo Melhoranza esteve aqui Grande amigo. e falou que fez o zigomático primeiro, foi na mãe dele também, foi os implantes zigomáticos que fez na Isso. mãe. A mãe tem sido a paciente voluntária Notário, de muitos de muito. cirurgiões. Que mãe, Confia, né? A mãe confia. e as mães, por isso que elas estão no céu, né? As mães confiam. E você falou do zigomático, né? O Reginaldo, um ícone aí, um precursor do zigomático, grande amigo meu. Assim, o zigomático, ele também teve esse boom aí, e hoje evoluiu muito o desenho, o design, superfície. Hoje está muito mais, assim, tá comum a indicação do zigomático. As técnicas são mais conservadoras, e ele realmente é um implante que ele tem bons resultados. Professor, a gente falou sobre o seu protocolo de cirurgia ortognática. Você comentou alguma coisa, como que você trabalha, quantas placas. Quando você fala de protocolo para reabilitação total, eu não sou da área, então talvez a minha pergunta, não sei. Quantos implantes você utiliza, se existe esse protocolo de maxila ou mandíbula, se é 3, se é 4, como que é? Ou varia de cada paciente? Como que é isso, professor? Existe, Ismael, um protocolo básico, né? Vamos falar, mandíbula. 4 implantes é mais que suficiente,
né, de você distribuir os implantes no arco, para que você biomecanicamente consiga distribuir as forças e não, né? Na maxila também pode se usar 4. Eu, particularmente, se eu consigo colocar 5 ou 6, eu trabalho com 5 ou 6. O pessoal que defende aí o all on 4, né, tudo sobre 4, eles acreditam que 4 seja suficiente. Eu também acredito que 4 sejam suficientes. Quando eu falo que eu coloco 5, coloco 6, é porque, assim, no meio do caminho, você pode perder um implante, e aí se você só tem 4, perde um, você tem uma mesa, tem 4 pés, você perdeu um, a mesa não vai funcionar. Então, assim, se você tem um a mais, eu sei que um ou dois implantes a mais dificulta para higienizar, né? Tudo tem vantagens e desvantagens. Mas mesmo assim, eu prefiro essa desvantagem de dificuldade para higienizar, mais componente, tudo, mas eu tenho a segurança que eu não vou perder esse protocolo pelos implantes, tá? Então, hoje eu trabalho com 4 implantes na mandíbula e aí 5 ou 6 na maxila, né? Aí, é claro que tem casos diferentes, né? Você trabalha com zigomático. Em que momento que você abre mão do protocolo do implante convencional para o zigomático? Que tipo de paciente que você O fala? zigomático, assim, né, resumindo aí, é um implante que ele é mais longo e ele é fixado nesse osso malar aqui, o osso zigomático. Ele é recomendado, ele é indicado quando você não tem osso suficiente na maxila para colocar implantes convencionais. E, assim, o que você tem que, né? É uma cirurgia maior, demanda aí até uma sedação, né, para você poder realizá-lo. E assim, é um implante. Hoje a gente consegue técnicas de exteriorizar ele, passar, né, quase que por fora do seio maxilar, mas é um implante que você pode ter sinusite, pode ter comunicação bucosinusal. Ele é um implante assim, a gente tem que usar até com inteligência, porque ele não é o salvador da pátria, porque às vezes tem condições que o paciente nem indicação para o zigomático tem, que ele tem que ter fixação no zigomático e de preferência alguma coisa no rebordo, né? Então, assim, ele é recomendado em pacientes mais idosos que não querem, não podem passar por enxerto, reconstrução, que vai demorar muito para você reconstruir essa maxila e poder trabalhar com implantes convencionais. Então, você já vai direto para o zigomático, ele tem uma ancoragem melhor, ele é mais firme e te dá a possibilidade de já colocar o dente com carga. Então, esse é o grande atrativo do zigomático, né? Você consegue já colocar o dente, não passar por enxerto, né? E assim, aí tem aquele, né? Quantos zigomáticos, né? Você pode pôr um, pôr dois, ou até três, né? Eu tive um caso aí que eu coloquei 3 zigomáticos de um lado, que, assim, é um excesso até, mas por conta da instabilidade, né, de não ter mais osso em nenhum lugar. Então é muito do bom senso, critério do colega também. Mas quando é zigomático, né, aí 2 tá bom, 2 de cada lado, né? Professor, falando sobre os problemas na implantodontia, eu vi um vídeo que você postou e eu não consegui acompanhar o desfecho. Eu fiquei com aquela sensação que você ia terminar aquele caso que você mostrou, que foi daquele colega que encaminhou uma paciente para você que perdeu o implante, que você mostrou recente Sim, sim. agora. Isso, isso. Eu queria que primeiro, antes de você falar desse caso, que eu não sei se você terminou o desfecho Terminou, 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 eu terminou. não consegui acompanhar, eu quero que você fale rapidamente se isso é comum, casos como esse, mas antes de você falar isso, eu queria que você falasse quais são os problemas comuns dentro da implantodontia que acomete casos de reop, de pacientes que chegam para você, que eu sei que você pega
muita coisa boa, né? Que os amigos encaminham para você. Eu queria que você falasse aí 2, 3 tipos de problemas que normalmente acontecem e que o paciente precisa repassar novamente por cirurgia, coisas que você já viu dentro da implantodontia, além desse caso que eu comentei com você. Ismael, assim, o maior problema que a implantodontia tem é a falta de osso. Ou seja, o paciente perdeu o dente, perde o osso junto. Então, cria-se uma dificuldade grande para colocar o implante também. Se você não tem osso para o dente, não vai ter para o implante. E boa parte, eu acredito que a grande parte dos problemas que nós temos de intercorrências, de complicações, é quando o colega ele força um pouco a barra. Ou seja, não tem osso quantidade suficiente, você vai lá e coloca o implante. Aí ele não tem muito osso, ele não vai ficar estável, e aí o que acontece? Vai perder o implante. Ou tem pouco osso na maxila, ele vai colocar o osso na maxila, o implante, por ter pouco osso, passa do ponto e se aloja dentro do seio maxilar. É uma intercorrência muito comum também. E esse caso que você está comentando é um caso que o colega também, assim, fez a extração, tinha pouco osso, ele tentou colocar o implante e uma mandíbula larga. Uma mandíbula larga, ela tem osso medular muito poroso, parecido com o da maxila. Então ele foi pôr o implante desceu dentro da mandíbula. Então é uma intercorrência menos comum do que em seio maxilar, mas ela é mais difícil até pela resolução. Hospital ou faz na clínica? Esse nós fizemos na clínica, conseguimos resolver. Aí a diferença depende muito do paciente cooperar ou não, mas nesse caso foi na clínica. E aí você tem que fazer um acesso na mandíbula e chegar até a base e localizar esse implante. Lembrando que na mandíbula nós temos o nervo alveolar inferior, então esse implante ele vai estar muito próximo ali, então o manuseio é mais complicado, você pode criar parestesias, né? É lesão do nervo, né, alveolar inferior, durante a colocação do implante. Você, por algum É motivo, comum? é comum. Ou com a fresa ou o implante, você comprimir o nervo. E aí o paciente vai ficar com a sensibilidade alterada. Tá? Então, essas são as intercorrências mais comuns, é a perda de implante. Então, o que chega de complicação, o paciente fez enxerto, perdeu, pôs implante, perdeu. Então, você tem que trabalhar uma maneira de reconstruir esse rebordo e para poder colocar o implante depois. Falando dos materiais da implantodontia, quando a gente fala de curso na área de implante, como a gente tem lá no Instituto Campanha, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os Isso. cursos lá, o aluno ele fica preocupado com o tipo de material. O que que a implantodontia hoje tem disponibilizado? A gente sabe que dentro da bucomaxila se fala muito nos materiais importados, né? A gente sabe que o nacional hoje já é uma realidade no Brasil Isso. e tem grandes referências, né, de qualidade, enfim, mas dentro da implantodontia, o que que se tem de material, se é uma preocupação, como que é a questão de material dentro do implante? Ismael, assim, o implante, né, no início, como você falou, nós tínhamos os implantes importados que dominavam o mercado, tá? E os implantes nacionais começando ali a entrar, a disputar o mercado. Hoje não se discute mais osseointegração, né? Toda empresa que está no mercado hoje, ela entrega um produto de boa qualidade. Então, como você falou, hoje nós não enxergamos, nós não vemos mais tanta diferença do implante nacional para o implante importado. Aliás, hoje esses implantes nacionais eles são exportados e são vendidos, utilizados no mundo todo. Então, o Brasil hoje é uma referência nesse mundo da implantodontia. Então, o titânio, Ismael, não se discute mais. O que se
Então, o que está mudando aí são mudanças mais relacionadas aí a componente protético, essa conexão do implante com a prótese, porque é aí que tem, né, um dos grandes problemas dentro da implantodontia, que é esse meio de união, que contamina, solta prótese, quebra, fratura parafuso. Então, mudou-se muito o tipo de conexão. Então, é o cone Morse, Gram Morse. O implante era um hexágono que chamava hexágono externo primeiro, depois hexágono interno, agora o cone Morse. Então, isso tem mudado e tem trazido muitas vantagens para a área estética da implantodontia, né? E dentre essas novidades, né, hoje nós temos os implantes de zircônia, que são implantes, né, a zircônia também tem, Ismael, as mesmas propriedades de osso-integração do titânio, mas ele tem uma coloração branca. Então, para áreas estéticas, né, o implante de zircônia Indicado. ele está sendo indicado. Ele ainda, né, o implante de zircônia, a zircônia é um metal que ele é friável, ele pode fraturar, né? Ele não tem a mesma resistência do titânio. Mas eu acredito que ainda, né, nós vamos ter mudanças nisso, muitas melhoras no sentido de melhorar a condição dessa zircônia. Tá? E agora, tecnicamente, as cirurgias guiadas, né? Isso está facilitando a vida aí do cirurgião. Que é uma realidade hoje dentro da implantodontia e que tem, obviamente, facilitado a vida do cirurgião e do paciente, né? Exatamente. As cirurgias têm mais qualidade, têm mais previsibilidade, são mais rápidas, menos invasivas, mais confortáveis para o paciente. Professor, nós estamos ao vivo pelo canal da Bucocast. Queria agradecer a todos que estão participando com a gente. A família campanha aí em peso, né? Marcando presença. Mandar um abraço aí pros nossos colegas. E tem um futuro cirurgião lá na família agora, né? Tem o João lá que está no 2º ano da faculdade, está gostando, tá assim, Vida longa, vida vida longa. longa, vida longa. Filho, como meu pai dizia, filho de peixinho, peixinho é. Estamos Professor, apostando aí. pô, moleque, eu vejo lá os vídeos, acompanho lá, vejo algumas coisas dele contigo lá dentro do Tá dentro do levando centro a sério, cirúrgico, tá levando a sério, vai passar o bastão. Professor, falando sobre o Instituto Campanha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a proposta do Instituto. Hoje nós estamos com o nosso curso de implantes faciais, que vai acontecer agora no próximo mês, em novembro. As vagas estão se esgotando, então você que ainda está buscando um curso de excelência, é a segunda turma, né, juntamente com o Alexandre, Isso. e que já é um sucesso o curso, né, professor? Graças a Deus, né? Os implantes faciais, eles são uma realidade hoje dentro da harmonização facial, Ismael. Então, veio para ficar, né? Não vai substituir os preenchedores, mas ela tem o seu espaço, ela tem a sua indicação e, assim, vai ocupar esse espaço, né? Então, o implante, ele tem, né, se você que trabalha com harmonização, acho que você tem que conhecer essa ferramenta aí, que são os implantes sólidos, os implantes faciais. Que hoje a harmonização facial tem uma grande fatia, talvez a maior dentro da odontologia, não sei dizer, mas tem uma, né, Muito grande, né? muito Haja visto grande, esses congressos aí, muito grande. a valorização da harmonização facial, E né? a cirurgia é uma realidade dentro da harmonização e que, bem indicada, o paciente tem um resultado fantástico, né, professor? Muito, muito bom, de forma definitiva, segura, né? Com tranquilidade. Então, ela tem seu espaço. E fica o convite aí, né, para quem aí está fazendo cirurgia, trabalha com harmonização, implantodontia. Tecnicamente,
né, se você já trabalha, já é da área, você vai ter facilidade técnicas com isso. Basta você conhecer os materiais, saber como utilizá-los e as suas indicações, porque o mercado hoje está exigindo profissionais que desempenhem, que desenrolam essa fatia aí da harmonização. Você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo nosso canal do Instagram, 19 e 20 de novembro, no Instituto Campanha, a segunda turma do curso de implantes faciais com esses feras aqui, professor Antônio Augusto Campanha e professor Alexandre Fará, que é os caras que em Campinas tem a autoridade para poder te ensinar aí dentro da cirurgia. E a cirurgia, perto do que esses caras fazem de cirurgia ortognática, implantes faciais, os caras fazem de olho vendado, olhos fechados. Professor Augusto Campanha, você sabe que a gente tem um horário aqui, Tem. foi nos colocado esse horário e a gente está chegando ao final do nosso podcast aqui, mas a gente está com diversas pessoas aqui participando com a gente pelo Instagram, de várias regiões do Brasil. Eu queria que você colocasse aqui no Instagram de onde que você está nos acompanhando, né? A Bucocast, a entrevista aqui com o professor Antônio Augusto Campanha, no YouTube também. Você é uma referência dentro da especialidade. Quando se fala na cidade de Campinas, dentro da Bucomaxilo, não tem como não falar do professor Antônio Augusto Campanha. Aí, pessoal de Petrolina, Pernambuco, participando com a gente. Gabriel, um grande abraço. É a gente do Brasil todo nos acompanhando aqui, meu Abraço a amigo. todos aí. Foi um prazer, né? Fico muito feliz de estar, né, aí com vocês aí, tão longe e perto, né? Mas é muito prazeroso, viu, Ismael? Muito bom. Professor Antônio Augusto Campanha, a gente falar só de cirurgia ortognática, a gente fica pelo menos umas 3 horas Fica, aqui. ainda mais com você que sabe tudo aí, Não, né? ficamos tranquilamente 3 horas. Mas eu quero, obviamente, você sabe que as portas da Bucocast estão sempre abertas para você, meu amigo, para você participar. Em primeira mão aqui, nós estamos lançando a Bucocast Academy, que vai trazer conteúdos de altíssimo a relevância dentro da especialidade, né? De alta relevância, com aulas curtas, rápidas, mas importante para esse aluno de graduação, de formação, principalmente na área de cirurgia. Então, logo em breve, nós estamos soltando aí a aula do professor Antônio Augusto Campanha e de outros colegas que vão estar participando com a gente aqui no canal da Bucocast. Está aqui, ó. Luna Custódio, parabéns, professor Campanha, da República Dominicana, acompanhando você aqui. Pô, gente de fora. Você é uma referência. Você é uma referência dentro da especialidade. Doutor Augusto, excelente profissional, pessoa maravilhosa. Tá aqui vários elogios. Nosso amigo escrevendo em inglês aqui. Cara, eu de verdade, professor, preciso melhorar o meu inglês para poder passar aqui de bate-pronto, mas muitos elogios. Depois a gente, né, retorna para todos. Manda Aí, um é um abraço para prazer. esses nossos amigos conterrâneos que estão participando com a gente aqui, professor. Pessoal, obrigado aí, né, pelo carinho aí, pela receptividade. Muito bom estar aqui. E, Ismael, você aí também, essa sua nova experiência aí de trazer a Bucocast Academy aí, de trazer conteúdo, é uma ideia brilhante que você só vai, né, como eu disse para você, você é uma pessoa que está valorizando a Bucomaxilo, está trazendo novidades, trazendo conhecimento, ensino, então isso fortalece a nossa classe. Eu queria agradecer a todos, Ismael, e fazer, né, finalizando, fazer um convite aí, e até eu dar uma informação que é nova aí, com relação à cirurgia bucomaxilofacial lá do Hospital Mário Gatti. As nossas inscrições, né, para residência estão abertas. Então, depois a gente vai passar o link aí para você fazer, você que quer seguir o mundo aí da cirurgia bucomaxilofacial. O Hospital Mário Gatti é uma referência aí em termos nacionais. Nós temos um serviço muito bem
sedimentado lá, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte disso. Eu que comecei como residente, hoje estou na coordenação, mas a gente tem uma equipe fantástica, profissionais lá que vestem a camisa. Me sinto muito honrado, muito orgulhoso, né, de poder dar sequência a tudo isso. E assim, a gente tem um apoio lá de toda a direção do hospital que quer fazer muito mais pela Buco. Então, nós estamos com espaço melhorado, equipamentos todos novos, equipe se renovando, temos ortodontia, quer dizer, a gente está fazendo de tudo para que a gente tenha e mantenha essa referência. E você que quer fazer parte da Buco aí, dessa história, nós temos agora, né, as inscrições abertas para a prova de residência aí para o ano que vem. Então fica o convite aí, quem, né, tiver interesse pode fazer contato conosco aí pelas redes sociais. Nosso hospital está aberto aí para você conhecer e, se possível, fazer parte da nossa história lá, né? Meu amigo, sempre uma honra poder falar contigo. Poxa. Você que nos acompanha aí pelo canal da Bucocast, estamos encerrando esse episódio, mas o professor Antônio Augusto Campanha, ele vai retornar porque a Bucocast é a casa dele, né? E eu sempre deixei as portas abertas e eu quero que você volte mais vezes. É uma inauguração, uma estreia de altíssimo nível aqui, porque a gente sabe o quanto você, né, se dedica à especialidade, é uma referência, como eu disse, dentro da especialidade. Então, para mim, hoje está sendo mais um dia marcante dentro do nosso projeto, dentro do nosso trabalho, que a gente faz com muito amor e carinho, e poder receber você aqui, que é mais que um amigo, meu irmão. Obrigado, viu, professor? Ismael, eu que agradeço. Como eu te falei, você está de parabéns pela iniciativa, né? Me sinto realmente em casa aqui, Jorge, aqui o nosso... Só tem palmeirense aqui, ó. Tem que ser palmeirense para vir aqui, né? Senão não tem jeito. Se não for palmeirense, não trabalha aqui. Mas está de parabéns e não tenha dúvida que a Bucocast hoje é uma realidade, é um sucesso e vai ser mais ainda, né, aqui em São Paulo. Os colegas aqui de São Paulo já não vão precisar aí, né, se deslocar lá. Você fez uma casa aqui, uma estrutura maravilhosa. Gostou, professor? Muito, cara, tá de parabéns. Então, Obrigado. Muito bom gosto, tudo bem detalhado. Alto nível, alto padrão, digno da Bucocast aqui em São Paulo. Obrigado. E você vai receber pessoas fantásticas aqui, com muito brilho, e não tenha dúvida, cara, é sucesso. Parabéns, viu? Obrigado, meu amigo. Para finalizar esse podcast, queria colocar aqui novamente o QR Code da Traumec, que é um dos patrocinadores aqui do nosso canal da Bucocast. Mais uma vez, meu agradecimento ao Paulo e ao César Caritá, né, que apoia esse projeto, né, que contribuiu, né, para que esse estúdio hoje pudesse estar sendo uma realidade aqui em São Paulo. A MCI também, o Guga, que também tem contribuído, né, para o crescimento da Bucocast, tem investido no nosso trabalho. Então, o nosso grande abraço, o nosso agradecimento aí. Você pode apontar o seu celular para o QR Code aí e saber um pouco mais sobre o que a Traumec tem feito, né, no Brasil e no exterior, oferecendo um material de excelência. Professor Augusto, obrigado mais uma vez. Nós vamos sair de São Paulo e vamos voltar para casa, né, cara? Vamos voltar para nossa casa. Vamos para o interior. Vamos para o interior. A casa da Bucocast aqui em São Paulo está de portas abertas para você. Você sabe que você, tanto em Piracicaba, em Limeira, em São Paulo, e aonde a gente for, né, estendendo aí alargando as fronteiras, esteja sempre conosco, vai ser sempre um prazer. Estaremos. Será sempre um prazer. Não? Obrigado, viu? E muito obrigado. Uma boa noite a todos aí. Um abraço e até o próximo episódio.